Boa noite a todas, sejam bem-vindas. O meu nome é Letícia Marques Padilha, sou advogada de Porto Alegre, uma das coordenadoras do Movimento Independente 50-50, Advogadas Gaúchas, deixando claro que os pilares do nosso movimento é a paridade de gênero, raça e etnia. O nosso movimento não é uma chapa, ele é apartidário, baseado na reflexão e ação, seguindo os preceitos democráticos. Passo a palavra para minha querida colega Brenda IP. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Bom, apresento para vocês, então, as nossas coordenadoras. Então, como a Letícia disse, meu nome é Brenda IP, e aqui junto com as minhas colegas, a Circe Mondadori Lisiak, a Denise Argemi, a Lélia Quadros, a Letícia Padilha, a Luciana Teixeira, a Maria Leonor Mascarenhas, a Nelny Lorenzoni e a Neuza Ladesma, que participa de vários movimentos aí de Pelotas também, mas hoje, principalmente, ela está presidente da ABMCJ-RS, e é quem vai conduzir o nosso encontro, motivo pelo qual, então, eu passo a palavra para ti, Neuza. Obrigada, Brenda. Bom, em primeiro lugar, eu quero desejar assim, um excelente encontro para nós, né? É uma responsabilidade, assim, uma honra muito grande, né? Ter esse grupo de mulheres tão aguerridas, né? Aqui no município, né? E em busca de mais igualdade, né? E uma construção de uma sociedade mais justa. Eu sempre lembro porque me marca muito, né, a frase da Michelle Bachelet, né, quando ela diz que quando uma mulher entra na política, muda a mulher, mas quando muitas mulheres entram na política, muda a própria política, né? E nessa perspectiva é que nós estamos desenvolvendo esse trabalho conjunto, articulado assim de mulheres, né, que estão aí querendo fazer a diferença, né? A presença das mulheres, né, cada vez mais no cenário nacional, é que vai garantir a efetiva democracia, a construção de políticas públicas no nosso país e no nosso município, né? E nessa certeza é que nós convidamos a todos para compartilhar conosco a sua trajetória de vida, a sua plataforma, né? E, assim, em nos conhecendo, construirmos um movimento mais forte ainda do que já temos em Pelotas, né? Eu sou muito orgulhosa, apesar de não ser pelotense, de dizer, enfatizo sempre, que nós temos um grupo, um movimento de mulheres, e as nossas candidatas aqui vão reforçar isso, né? Temos um Conselho Municipal de Direitos muito forte, né, bastante atuante, criado em 82, né, que está à frente hoje a Eunice Taguchi, uma colega também advogada. Temos o GAMP, Grupo Autônomo de Mulheres de Pelotas, né, que tem sob a coordenação da Diná Lessa Bandeira. Temos a nossa Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, da qual a Simone Ramos Souza é a presidente, e também uma instituição bastante forte, né? Então, temos vários outros coletivos, na própria universidade há grupos de mulheres que estão, né, refletindo, pesquisando, né, sobre os direitos e sobre essa barbárie que é, né, o preconceito, a discriminação e as violências perpetradas contra nós. Então, o nosso intuito é justamente esse, né? É garantir a participação, ampliar, estimular a participação de mais mulheres na política, na certeza que nós mudaremos esse cenário. Então, sem maiores delongas, eu quero receber, em nome do Movimento Independente 50-50, de advogadas gaúchas, quero receber a professora Rosângela Schultz, que é professora da Universidade Federal de Pelotas, doutora em ciência política, pesquisadora na área de representação, gênero e ativismo. Ela nos falará por 15 minutos a respeito de todo o trabalho que ela desenvolve, a pesquisa que ela vem fazendo, né? E que com certeza irá contribuir muito para o debate da nossa discussão. Então, por favor, com a palavra, a professora Rosângela Schultz. Boa noite a todas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite ao Movimento Independente 50-50, em especial a Neuza, né, que conversou comigo para eu fazer uma rápida fala
em alguns minutos aqui com vocês. Então, eu gostaria de iniciar dizendo que é sempre muito importante, né, falar nesse momento, não só nesse momento, né, é sempre muito importante falar sobre a importância das mulheres estarem na política para as mulheres, né? Eu tenho feito isso várias vezes, assim, eu tenho sido convidada por partidos, inclusive em diferentes situações, né? E eu sempre venho, né? Porque eu acho que é extremamente importante que a gente tenha esse espaço de fala, não só para contar um pouco o que a universidade faz, mas contar também o quanto é importante o que a gente acaba fazendo. É importante que a gente faça, que também as nossas pesquisas, elas acabam gerando reflexos sobre o próprio campo político, né? Porque são pesquisas como essas que a gente vem fazendo sobre gênero e política, que acabaram constituindo, não só no nosso caso, né, não só a gente, constituindo leis que beneficiam a todas as mulheres no campo político. Então, o que eu pensei era fazer uma fala breve, né, rápida, porque eu acho que muitas das questões que eu vou colocar, eu tenho várias né, atrizes aí, atoras do campo político, né, candidatas e algumas já eleitas, que já são vereadoras, e sabem muito bem, ou talvez muito melhor do que eu, quais são as dificuldades, os obstáculos da representação do espaço, né, de utilização do campo político. Bom, então, a minha fala é um pouco sobre isso, né? Sobre que, apesar dos esforços empreendidos para o reconhecimento político das mulheres, e, em especial, a implementação das ações afirmativas, né, da lei de cotas, no país há mais de 2 décadas, a taxa de representação das mulheres nos parlamentos, nos 3 níveis de governo, nacional, estadual e municipal, onde a lei é aplicada, é ainda muito baixa. Todas nós sabemos que a lei de cotas é aplicada somente nas eleições proporcionais, né, que são deputadas federais, estaduais e vereadoras, e eu vou apresentar rapidamente alguns dados só para a gente ter essa noção dessa subrepresentação. Considerando, né, que nós somos mais que 50%, nós mulheres já somos mais de 50% da população brasileira, é importante perceber, já somos quase maioria, né, enquanto eleitores, e importante perceber que na atuação política propriamente dita, do campo político tradicional, a gente está ausente. Então, nas câmaras de deputados, por exemplo, federal, 2010 nós tivemos 8,8% de mulheres, em 2014, 9,9%, em 2018, 15%. A gente teve uma pequena ascensão. Esse quadro é bastante similar nas assembleias legislativas, né, de todo o país. Assim, no conjunto, em 2010, nós tivemos 13% de mulheres, 2014, 11,2%, veja que a gente teve uma pequena queda, e 2018, 15,2%. As câmaras municipais, que é o foco, né, desse ano, das eleições desse ano, que são as câmaras municipais, o quadro também não é assim estimulante, né? Em todo o país, nas eleições de 2012, nós tivemos 13,3% de mulheres eleitas, e nas eleições de 2016 nós tivemos 14,6% de mulheres eleitas. E o município de Pelotas, que é o foco de hoje, ele reproduz esse panorama, né? Somente 12 mulheres foram eleitas, ocuparam cadeiras na Câmara de Vereadores de Pelotas, em toda a sua história, né? Em toda a história republicana de Pelotas, em 15 mandatos distintos. Então, são 12 mulheres, algumas tiveram mais de um mandato, em 15 mandatos distintos. A gente tem em mais de meio século, né? Nós tivemos em 47, 88, 1992, 1996 e 2008, uma mulher apenas na Câmara, em todas essas eleições. E nós tivemos em 2004 mulheres, 2 em 2004 e 4 mulheres em 2004.
Bom, então, só retomando, né, o município de Pelotas, que é o foco de hoje, né, desta rodada, né, que está acontecendo do Fórum de Política Inclusiva, como eu falei para vocês, teve 12 mulheres eleitas vereadoras ao longo de 50 anos. Então, é um número bastante restrito. A gente está na atual legislatura com o maior número, ou o maior número que já se alcançou de mulheres, né, que foram 4, eleitas em 2000 e agora outra vez em 2016. Então, nos 3 níveis de governo, como eu mostrei para vocês, rapidamente, só para exemplificar, né, das deputadas federais, estaduais e das câmaras de vereadores, os últimos pleitos demonstram um tímido crescimento no número de mulheres. E, então, assim, eu gostaria de falar um pouco sobre esse crescimento, e hoje eu resolvi focar mais nas alterações da própria lei de cotas, porque eu acho importante, né, já que são candidatas que estão presentes nesse espaço de discussão hoje e já estão em campanha, né? Então, obviamente que eu poderia ficar aqui falando sobre a importância fundamental dos movimentos de mulheres e feministas, né, para a gente estar aqui, né, e inclusive que tem tido cada vez mais ações muito fortes como esta, né, que nós estamos participando, ações muito fortes para que a gente realmente tenha uma ampliação do número de mulheres na política. Mas se a gente tem tido essa pequena elevação, eu vou focar um pouco no fato da gente pensar que ela pode ser reflexo das próprias alterações da lei, né? Nem todos os países têm lei de cotas, alguns países não têm, tem muito mais mulheres que o Brasil, outros introduziram leis de cota e ações afirmativas, e isso resultou em uma presença muito significativa de mulheres. No caso brasileiro, isso tem sido muito complicado, quer dizer, a gente vem num processo de modificação da lei, né, para que ela consiga, de fato, ser cumprida. Então, sem dúvida, a lei de cotas teve alterações no sentido de ampliar a possibilidade das candidaturas femininas bem-sucedidas em termos de voto. Quer dizer, se por um lado a gente ainda fica brigando para os partidos cumprirem um mínimo, né, de presença de mulheres, que a lei afirma que é no mínimo 30 e no máximo 70 do mesmo sexo. Então, na verdade, a gente não tem que ter 30% de mulheres, eu sempre falo isso, a gente pode ter 70% de mulheres, né? Mas a gente não tem conseguido cumprir, em muitos casos, o mínimo, e mesmo assim a gente tem já outras questões da lei que têm que ser modificadas, porque o que está acontecendo? Se a gente quase chega aos 30% ou chega aos 30%, no caso de Pelotas chegou aos 30%, eu mexi com os dados já, né? Mas nem todos os partidos parecem que conseguiram. Mas, em todo caso, há uma outra dificuldade, né? Que é o fato de construir candidaturas vitoriosas. Uma coisa é bom ter 30% de candidaturas de mulheres, outra coisa é as mulheres se elegerem, né? Então, que é um segundo momento, né? Que é a própria discussão da lei. Então, de fato, eu acho que teve uma evolução, alterações na lei, que parece que projetaram reflexos positivos, né? A gente só vai saber disso ao longo, né, de eleições. Mas 5% do fundo partidário, né, para a criação e manutenção de programas e difusão da participação política do sexo feminino foi uma modificação, né? Afinal de contas, dos argumentos das mulheres era a ausência de recursos financeiros para campanhas, a ampliação da punição para o partido que não cumprir, por exemplo, essa disposição, né, do fundo partidário. Se ele não cumprir no ano posterior, ele tem que adicionar mais 2,5 do fundo. Eu sei que muitas de vocês vão dizer, bom, mas e se cumpre? Bom, aí eu acho que nós temos que ter uma segunda discussão, né, que nós temos que fiscalizar. Né? Nós, mulheres, temos que fiscalizar para que os partidos cumpram essas regras. A outra é o 10% de tempo de propaganda partidária para promover e difundir a participação feminina fora dos anos eleitorais. É interessante que isso acontece, mas daí, quando chega o ano eleitoral, a gente não vê as mulheres, né?
Quando chega as campanhas, o horário eleitoral, as mulheres desaparecem, elas apareceram ao longo de inserções ao longo do tempo, e nas campanhas, de fato, desaparecem. O mínimo de 30% de mulheres nas listas partidárias, sendo necessária a ocupação de vagas. Né? Parece bobagem, mas veja o grau de complexidade do negócio. Foi substituída a palavra reservar vagas pela palavra preencher. Quer dizer, a modificação de uma palavra obriga os partidos, porque eles reservavam, mas não preenchiam. Então, na verdade, a gente está sempre correndo atrás e tentando fazer com que as regras, que são dribladas pelos partidos, sejam cumpridas. E, por fim, agora, a última modificação foram vedadas coligações nas eleições proporcionais, que todos vocês que são candidatos devem saber. Cada partido deverá individualmente indicar o mínimo de 30%, que é o quadro das eleições atuais, iniciando esse processo em 2020. Então, depois eu comento um pouco, que eu até vou fazer uma solicitação para vocês. Bom, apesar, então, do endurecimento da lei, de cotas, as mulheres ainda enfrentam muitos obstáculos, e esses muitos obstáculos são multicausais. Na ciência política institucionalista, tem uma série de debates que ficam argumentando que o grande problema é institucional, um dos grandes obstáculos é institucional, que é o quê? O partido e a lei, o partido e as regras eleitorais. Então, assim, há uma série de literaturas que tratam sobre a questão dos obstáculos que são constituídos institucionais a partir das regras de funcionamento do sistema partidário e do próprio sistema eleitoral. Ok? Nós podemos afirmar que, inclusive, esses obstáculos não são só para as mulheres, há muitos obstáculos que são gerais, para candidaturas, inclusive com outros marcadores que eu vou falar depois, um pouquinho depois. Mas o que acontece é que o marcador de gênero ele traz uma série de outros problemas, uma série de outros obstáculos que as pessoas têm que enfrentar, que as mulheres particularmente têm que enfrentar. Então, para além dos institucionais, que eu acho que todas as candidatas que estão aqui enfrentam e já enfrentaram, algumas delas eu conheço, que estão aqui presentes, e sei, já participei de outras atividades, e algumas conheço pessoalmente, e já sei que sofreram e sofrem uma série de obstáculos dentro dos partidos, independente da sua coloração ideológica. Então, quer dizer, não é um quadro específico para um determinado campo ideológico partidário, isso é uma questão geral. E esses obstáculos são obstáculos que vão desde o simples horário de funcionamento das reuniões. Nós aqui, no início da reunião, a gente ouviu da Dayana, que ela só poderia participar até as 8 horas, porque ela tem compromisso com seus filhos. E isso é muito comum entre as mulheres. Quer dizer, as mulheres têm uma série de atividades que são atividades relegadas às mulheres, por mais que, Dayana, por mais que a gente seja contemporâneo, por mais que a gente tenha auxílio e por mais que a gente tenha companhia que nos auxiliem neste campo. Bom, o que eu queria falar mais especificamente não são dessas institucionais, que é o partido e a legislação. Vejam que a lei de cotas é uma tentativa de alterar a legislação, de forma a beneficiar ou fazer com que tenha uma exceção maior de mulheres. Eu já estou, assim, meio que finalizando, tá? Já vem, então. Deus, é tranquilo. Seria o caráter patriarcal, as não institucionais, Quer dizer, além desses obstáculos institucionais, a gente tem obstáculos não institucionais, que é o caráter patriarcal subjacente às instituições liberais, lugar de política, lugar de homem, é um espaço masculinizado, ele é pensado para ser um espaço masculino. A gente até tem uma piada na ciência política, que é a seguinte, que a gente diz que atrás de um grande político há sempre uma grande mulher, atrás de uma grande política não existe homem nenhum, Quer dizer, é um espaço masculinizado onde as mulheres fazem um enfrentamento que chega, em alguns momentos, à própria violência, ao espaço da violência política de gênero.
O segundo é os padrões culturais e de socialização, quer dizer, eu acho que a gente percebeu claramente, né, eu vou exemplificar com o caso da presidenta Dilma, que eu acho que é claríssimo o grau de violência de gênero que a Dilma sofreu. Nós tivemos dois processos de impeachment no Brasil, né, que é o processo do Collor e o processo da Dilma. Em nenhum momento o Collor sofreu um tipo de agressão, né, tamanha agressão que a Dilma recebeu em função do recorte de gênero. Né? Então, assim, é uma sociedade, o Brasil é uma sociedade extremamente machista, e eu acho que a gente tem notado isso muito fortemente, né, num processo político contemporâneo. Então, nós temos padrões culturais e de socialização que tendem a cobrar da mulher, né, no campo da política, um tipo de ação e de atuação distinto daquele dos homens. Então, a gente, mesmo quando a gente diz positivamente assim, as mulheres na política são menos corruptas que os homens, eu não estou fazendo essa afirmação, estou dando um exemplo que é bastante comum no senso comum. As mulheres são menos corruptas. Então, quer dizer, nós mulheres temos que ser melhores do que os homens. Né? Para a gente ser eleita e para a gente conseguir ter sucesso no campo da política, nós temos que ser melhores. Os homens podem ser qualquer um. Né? Eu sempre brinco quando eu digo isso, homem pode ser qualquer um. Entende? Mulher, para ser eleita, ela precisa de uma série de características, né, que são extremamente complexas para que a gente tenha sucesso na política, inclusive sucesso na manutenção posterior. Né? Porque a gente tem obstáculos pré-candidatura e obstáculos depois de ser eleita. Né? Quer dizer, não acaba, o problema não acaba depois. E, por fim, os constrangimentos estruturais da participação política da mulher. Bom, aí é tudo, né? Desde assim, o horário de funcionamento das coisas, não ter creche, não poder amamentar, e sabe, uma série de outras questões que são colocadas. Né? Bom, se essas dificuldades fazem parte, né, do processo político em períodos de normalidade, né? Eu fico me questionando e eu gostaria de falar um pouco, assim, finalizando, de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo aí em Pelotas, aqui, né, em Pelotas, é que eu não estou em Pelotas, então, por isso que, né, aí em Pelotas. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa e ela tem a ver com isso. Como as mulheres impulsionam candidaturas em meio a uma pandemia, né? Quando há uma situação de completa incerteza. Daí, toda a minha pesquisa está focada em trabalhar com os vereadores e pensar, bom, se há uma série de obstáculos que eu sei que todas as mulheres enfrentam, entende? Mesmo aquelas que já têm capital político, né, que já são eleitas, já foram eleitas, já são vereadores, ou foram prefeitos, deputadas, etc., têm uma longa carreira, como é que tu dá conta, né, de enfrentar esses obstáculos quando tu tem uma crise sanitária? Né? Quando tu tem uma pandemia e que nós sabemos que, num momento de crise, particularmente de uma crise sanitária, as mulheres retomam, né, ou é jogado no colo das mulheres novamente o papel do cuidado. Né? São basicamente as mulheres que estão lá cuidando das suas famílias, dos seus filhos. Quer dizer, a gente sabe que as escolas estão sem aula, né? Quer dizer, os filhos estão em casa, os idosos estão em casa sem poder sair, tem uma série de sujeitos que têm que ser cuidados pelas mulheres. Né? Então, a gente já tem um acúmulo de tarefas, né, no modelo clássico do capitalismo, né, da divisão de trabalho sexual, a gente acumula isso no momento de pandemia. Né? São as mulheres que cuidam, então a gente tem acumulado, e a minha grande questão é saber, afinal de contas, como é que as mulheres estão conseguindo impulsionar candidaturas neste momento, né, de pandemia, se a pandemia é mais um complemento de um obstáculo a ser superado ou não. E, por fim, a gente deve ressaltar sempre, eu não posso deixar de fazer aqui, né, que algumas mulheres encontram ainda mais dificuldade do que outras para construir uma carreira política. Né? E, nesse sentido, nós temos outros marcadores, né, e que este ano também é um fator extremamente interessante, porque a gente também tem a introdução de cotas raciais ou étnicas, né,
para as candidaturas eleitorais. Então, a gente está tendo um outro cruzamento, né, desse marcador de gênero e o marcador de raça ou etnia. Por quê? Porque, por exemplo, se nós temos poucas mulheres eleitas, nós temos ainda menos mulheres negras eleitas, né? Ou menos, um número menor ainda de mulheres indígenas eleitas, e sem desconsiderar todo o recorte de classe. Então, eu acho que é uma discussão sempre muito pertinente e que eu acho que nós temos que fazer a todos os momentos. Né? Nós temos que, de todas as formas, impulsionar candidaturas de mulheres. Claro. Que mulheres nós queremos, entende? Eu acho que é uma segunda discussão. Né? É uma discussão, afinal, que mulheres que nós queremos lá. Eu não vou nem introduzir a discussão de, afinal de contas, que mulheres nós queremos lá, porque, obviamente, nós queremos mulheres lá que defendam pautas de direitos humanos e de direitos das mulheres, em especial, né? Ou direitos das minorias. Mas eu acho que é uma discussão para um outro momento. Era um pouco o que eu queria falar, eu só gostaria de pedir para a Neuza para só dar, assim, fazer uma propaganda aí, aproveitar uma propagandinha. Eu estou desenvolvendo a pesquisa, então, que se chama Mulheres Candidatas ao Cargo de Vereadora em Tempos de Pandemia, Eleições Municipais 2020 Pelotas, e a gente são 142 candidatas, tá? Dos diferentes partidos. Eu tive vontade de entrevistar pelo menos algumas, mas me dei conta que não posso fazer com todas. Então, eu montei um questionário com as questões, sabe, que trabalham questões que a gente não sabe, né, sobre as candidaturas que estão para fora do tribunal. Então, eu gostaria de divulgar para vocês que a gente vai estar largando, né, que elas estimulem as colegas de candidatura dos partidos para que respondam. Não é uma pesquisa que essas pesquisas são muito importantes, porque a gente gera políticas públicas a partir delas, né? Quer dizer, a gente precisa saber quem são essas mulheres, a gente precisa saber que dificuldades que elas têm, a gente precisa ajudar essas mulheres de todos os partidos políticos. Algumas delas são chamadas, convidadas por partidos. A gente sabe que tem mulheres candidatas, tem algumas que nem sabem que são candidatas, né, gente? É uma coisa terrível. Tem pessoas que só descobrem que são candidatas depois das inscrições, porque os partidos fazem quase tudo para fechar. Então, eu acho que a gente tem que abraçar todas essas mulheres, né, e fazer elas perceberem que, independente das suas colorações ideológicas, os partidos têm que cumprir as regras, que elas estão sendo discriminadas dentro dos partidos, entende? Seja ele qual a sua posição, ok? Muito obrigada. Rosângela, nós que agradecemos, muito obrigada, foste fantástica, como sempre, nos apontasse várias questões, né, que merecem nossa reflexão e realmente mereceriam também um debate mais aprofundado. Lamentavelmente, nesse período nós estamos assim, né, a mil, as nossas candidatas também, né, vieram contribuir na nossa reflexão aqui do movimento independente Advogadas Gaúchas, mas também tem lá os seus compromissos, né? Então, assim, eu quero te agradecer muitíssimo, tá? Em nome desse movimento, contribuísse muito e pontuasse algumas questões que realmente deveremos retomar depois, porque eu já quero deixar registrado, né? Posso chamá-las de gurias, eu sou de zona de fronteira, então tenho esse hábito. A nossa ideia do movimento é que possamos, na continuidade, né, não parar esse nosso encontro aqui nas eleições, no dia 15. Né? Pelo contrário, temos o desafio e convidamos já a todas que permaneçamos unidas, né? Pensando em desenvolver um trabalho articulado, né? Conjunto, pelo fortalecimento das mulheres, né? Nos espaços de decisão, nos espaços políticos em Pelotas. Democracia não se faz só na hora do voto, né? É muito mais do que isso. Se faz com a participação, né? E a Jo Moraes é uma que sempre diz, né, que a democracia e a participação se faz no ventre da liberdade, né? Então, essa é a grande questão que a gente sempre gosta de enfatizar. Então, muito obrigada, agradeço a tua disponibilidade e voltaremos a conversar com certeza. E as colegas que indicaram seus endereços, eu depois repasso a ti, se elas tiverem, acredito que todas terão interesse em contribuir com a pesquisa, e ficarás com compromisso de, após realizá-la e fazer a tabulação, de retomar a nós
com os seus resultados, né? Que tu conseguiu apontar e avaliar, tá? Então, um abraço no teu coração, né? Tudo de bom, muito obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Então, já quero passar às nossas candidatas, tá? E a primeira questão, eu peço assim que todos busquem responder de forma objetiva, breve, que nós queremos ouvir a todas. Nós temos várias questões, teríamos vários temas a abordar, mas pelo exíguo tempo que nós dispomos, não será possível. Então, gostaria de solicitar que se apresentassem, né? Dissessem um pouquinho, de modo breve, da sua trajetória, né? O partido pelo qual estão participando, né? E que respondessem ao nosso primeiro questionamento. No seu mandato, candidata, quais são as propostas de políticas públicas no que refere à raça, gênero e etnia? Por favor, então, as colegas irão agora chamar por ordem alfabética a candidata que irá responder em primeiro lugar. Boa noite a todas, muito obrigada então pela participação. Eu vou chamar por ordem alfabética e se de repente me passar, eu peço auxílio que abra o microfone e avise, por favor. Vamos começar então com a Bianca Carla, e eu e a Denise e a Geni, nós vamos controlar o tempo, né, Denise? Para todas poderem ter o mesmo espaço, então nós delimitamos 1 minuto para cada uma de vocês, pode ser? Então vamos lá. Bianca Carla, por gentileza. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Vou ser breve para deixar espaço para as demais companheiras. Quero dizer que tem um grande comprometimento com as mulheres, né? Porque durante esse período eleitoral, nós, as mulheres, entendemos cada vez mais como é difícil se inserir na política, né? É difícil a gente conseguir colocar uma candidatura na rua. As dificuldades que a gente vem enfrentando nesse período, a cada dia faz as mulheres da MT Pelotas entender o quanto é importante a gente convocar as outras mulheres para participar da política, para participar das políticas públicas para as mulheres, né? E que a gente consiga trazer essa mulherada para caminhar junto e crescer junto, né? Na política e em todos os aspectos que incluem a mulher e a inserção da mulher em todos os setores, como mãe, mulher, trabalhadora, com as dificuldades de não ter onde deixar um filho numa creche, com as dificuldades de... Obrigada, Bianca. Eu vou ter que controlar o tempo para poder a gente distribuir, tá? Me desculpe, mas infelizmente a gente vai ter que fazer assim para vocês poderem falar todos, porque nós queremos ouvi-las. A Clarice Ferreira. Olá, boa noite. Boa noite, Clarice, te ouvimos. Tá bem. Então, é um prazer imenso, uma honra estar inserida neste momento, neste evento. Eu sou a Clarice de Matos Ferreira, sou natural de Pelotas, tenho 56 anos, tenho 4 filhos, sou casada, tenho uma neta, uma linda, que chegou agora, tem 2 meses, eu tenho outra, esperando outra em fevereiro. Sempre tive atuante em movimentos sociais, fiz trabalhos voluntários em várias áreas, sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pelotas, inclusive fui aluna dessa mulher excelente, que eu tenho um carinho e respeito muito grande, que estava palestrando agora há pouco, a professora Rosângela Schulz. Tenho grandes propostas para alavancarmos um novo método de fazer política, que seria inserir planejamento e buscar trabalho e renda devido a essa pandemia, as situações econômicas e sociais dentro do nosso país, elas pioraram muito. Então, é urgente políticas públicas direcionadas para as mulheres para garantir a sua segurança e para melhorar a sua mobilidade social. Então, eu tenho algumas propostas em cima desse... Clarice, eu vou te pedir, a gente fechou o tempo, por gentileza, aí na próxima rodada, se você puder prosseguir, por favor. Tá bem, muito obrigada. Obrigada. Daiane Dias, por favor. Bom, então, boa noite, parabéns pela realização do evento, não vou me atentar a essas falas. Eu quero dizer que
eu estou indo, né, concorrendo ao segundo mandato, eu sou a vereadora Daiane Dias, tenho 17 anos de vida pública, fui 8 anos conselheira tutelar, fui secretária adjunta de assistência social, da época o prefeito Eduardo Leite, hoje governador de estado, e na mesma ocasião também tive a grata satisfação de coordenar o grande guarda-chuva das políticas inclusivas que se estabeleceu aqui em Pelotas, quando se criou a Coordenadoria de Políticas Inclusivas com vistas, né, a diminuir, a lutar pelos casos aí de violência contra a mulher. Ao longo desse primeiro ano de mandato, 3 anos e 9 meses, nós aprovamos mais de 20 projetos de lei. Eu digo que, claro, quando se entra ao Legislativo, você tem muitas bandeiras, as nossas pautas são as políticas sociais, as questões das pessoas com deficiência e a área da saúde. E nesse tempo todo, conseguimos aprovar projetos como a lei das mães crecheiras, como o projeto de lei que designa 10% das vagas das escolas de educação infantil aos filhos das mulheres vítimas de violência, a Blitz Rosa, que é um momento de conscientização e orientação sobre prevenção e sobre o câncer de mama. Professora Ledeusma, lembro muito da senhora, quando nós fazíamos aquelas ações, né, nas ruas e se falava, as pessoas desconheciam os serviços existentes, né, de enfrentamento à violência contra a mulher. Conseguimos garantir que todas as contas de água tenham, no mês de maio, uma fala sobre isso. Obrigada, Daiane. Eu vou ter que interromper vocês, me desculpem, mas infelizmente a gente vai ter que ir fazendo assim para conseguir ter essas 2 rodadas. Daniela, por favor. Boa noite a todos, eu sou Daniela Simões Lopes, venho da iniciativa privada, sou engenheira de avaliações e perícias, perita da engenharia criminal, e decidi entrar na política para buscar recursos para a saúde da mulher e para a saúde pública, através de controle de contas públicas. Enquanto raça, gênero e etnia, né, aonde eu não venho de sindicato, de conselho tutelar, de funcionalismo público e política pública, é extremamente difícil a minha inserção na política, né? Porque essas pessoas que já vêm desses locais que eu já citei, elas já têm uma máquina muito bem estruturada. Então, eu acredito que com a minha expertise de 25 anos na engenharia e 15 de reconhecimento na justiça, eu possa controlar as contas públicas de maneira que o dinheiro público venha para serviços e equipamentos que sirvam à comunidade. Essa é a minha proposta. Obrigada, muito obrigada, Daniela. Por gentileza, a Helena. Boa noite, meu nome é Helena Engers, eu também venho da iniciativa privada, eu sou advogada há 30 anos e moradora do Laranjal, e há mais de 20 anos eu trabalho com projetos sociais. Eu sou presidente e fundadora do Banco de Alimentos de Pelotas, eu sou tesoureira da BMCJ, tanto a estadual quanto a municipal, eu sou coordenadora financeira do brechó jurídico e faço vários trabalhos assistenciais. Eu sou voluntária em 41 instituições e resolvi agora me candidatar porque não consigo fazer mais sozinha, preciso do poder público para atingir mais pessoas e por isso que hoje sou candidata a vereadora pelo PSDB. Quanto às políticas, eu acredito que nós precisamos é capacitação. Eu acho que nós estarmos aqui hoje discutindo isso, somos um exemplo para aquelas pessoas, para aquelas mulheres, saberem que elas podem chegar lá também. Nós não viemos de política, eu não venho de política, eu me filiei 1 semana ou 2 antes de terminar o prazo, portanto, eu acho que nós somos um exemplo, que nós precisamos é capacitar as mulheres, capacitar as outras raças, capacitar as pessoas para que elas possam chegar e disputar de igual para igual com os homens. Não adianta nós termos 30% de mulheres candidatas se elas não têm capacidade para serem vereadoras. Nós precisamos capacitar, isso começa lá na escola. Nós temos que começar com um trabalho para que elas não se sintam inferiorizadas, para que elas se sintam fortes e que elas comecem, desde pequena, a saber que elas são iguais, elas não são melhores, elas são iguais e estão no mesmo patamar que os homens. Obrigada, Helena, muito obrigada. Eliane Bittencourt, por favor. Boa noite, tudo bom? Eu sou Eliane, professora Eliane, candidata pelo PDT, sou professora aposentada, 33 anos dedicadas ao município de Pelotas como professora. Hoje sou presidente da Amparo, Associação de Mães e Pais e Amigos de Autistas de Pelotas. Tenho um filho autista de 15 anos
E dentro das propostas que eu trago para essa questão toda que a gente está levantando aqui, esse nome desse evento diz muito perto do que eu falo, que é a questão da inclusão, né, de políticas inclusivas. Então, essa é a minha bandeira principal, políticas inclusivas para as pessoas com deficiência e numa questão de um direito universal, onde tudo que for feito de forma universal vai estar dando qualidade de vida para as pessoas com deficiência e vai estar beneficiando todos os cidadãos da cidade. Então, inclusão, para mim, é uma palavra muito forte dentro do meu mandato. Muito obrigada, Eliane. Por gentileza, Fernanda? Bom, eu sou Fernanda Pinto Miranda, sou professora da rede pública municipal, sou mãe também, tenho um filho de 7 anos e estou vereadora pelo PSOL, primeiro mandato do PSOL em Pelotas, né? Bom, essa questão, né, sobre como que a gente combate, né, a discriminação, as violações e como que a gente pensa, né, nas questões de equidade de gênero, raça e etnia, na verdade, o feminismo que eu defendo é o feminismo interseccional, né? É a interseccionalidade. A gente tem que ter como pilar não só o gênero, mas a raça e a classe. Porque se a gente deixa, né, um desses fatores de lado, algumas mulheres não vão ter impactos nas suas vidas de forma positiva, né? A gente vai perder nessas lutas, né? Então, todas as nossas pautas dentro da Câmara de Vereadores sempre foram levando em consideração, né, esses 3 pontos, a gênero, raça e classe. Bom, a principal proposta que eu entendo, né, como uma das formas da gente pensar na questão da equidade, né, da igualdade de gênero, é a questão da educação. Se a gente não tiver uma educação voltada para essas, né, para uma visão de eliminar essas diferenças, né, e não é as diferenças, mas eliminar essas barreiras que fazem com que as mulheres, por exemplo, não estejam dentro dos espaços de decisão, ou que não estejam aí, né, recebendo igual os homens, porque infelizmente a gente até hoje, né, não recebe, enfim. Então, essa é a nossa luta, né, para que a gente tenha dentro da educação, obrigada, só para terminar, a educação sexual e de igualdade de gênero. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Graciela. Oi, boa noite. Desculpa, me atrapalhei aqui. Então, meu nome é Graziela Ramalho, sou professora há 22 anos na Rede Municipal de Ensino da cidade de Pelotas, sou bióloga, mãe e dona de casa. E agora, né, candidata, né, a vereadora pela cidade de Pelotas. Então, o que eu trago, né, como proposta, assim, né, para essa questão da mulher, né, na minha campanha, principalmente a inserção de projetos em educação ambiental, para trabalhar em âmbito escolar essas diferenças, né, que a gente possa fortalecer a construção social e a questão da orientação sexual. Eu sei que o tempo é curto, né? Preparei mais alguma coisa, mas eu vou deixar para outro momento. Então, eu acho que está tendo bastante conectividade entre nós aqui. Que legal, gente. É isso aí, obrigada. Muito obrigada, Graciela, muito obrigada. Por favor, a Lara dos Santos. Eu sou consultora de alimentos, estou me candidatando pela primeira vez, sou mãe também, tenho um filho de 5 anos e eu tenho como proposta da segurança alimentar. E nesse papel, a mulher é fundamental, tem como a segurança alimentar o combate, né, a amamentação até os 3 anos, então incentivo a amamentação, a mulher poder amamentar, né, até aos 3 anos, a criança. Que os empregadores, né, entendam isso e respeitem, né, esse direito. Obrigada, Laíra. Denise, é contigo agora. Obrigada. Ok, boa noite a todas. A nossa próxima convidada agora a ter 1 minuto é a Luciane Almeida. Tudo bom, Lu? Tudo bem, querida? Tudo bem a todas as camaradas que estão aí? Então, meu nome é Luciane Almeida, eu estou aí concorrendo como Lu Almeida, e eu concorri em 2008 e 2012, eu consegui ser suplente na Câmara de Vereadores, e eu, em 2008, senti, né, o que era aquele peso de uma só
candidata em 2012 como uma mulher, tanto que eu chamei as outras mulheres para que se fizessem presentes, né, ali naquele momento. E a pergunta é importante. Eu venho da trajetória das comunidades de base, e principalmente aqui, né, falando como mulher negra. É importante a gente saber que essa transversalidade, raça, sexo e etnia, ela traz na marca para as mulheres negras de esse peso de que a representatividade sempre tem que ser testada. Nós temos potência, nós podemos. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Não está aqui na nossa lista, convidamos a Lorena. Lorena, candidata, é isso, Lorena? Por favor. Boa noite, sim, eu sou... Desculpe. Perdão, Lorena, perdão, desculpe. A Luciana Custódio não está? Ela pediu para entrar. A Luciana Custódio não estava conseguindo entrar, eu coloquei ali no chat, ela estava tentando... Desculpe, não diz que vi. estava chovendo muito lá. Está bem estável. Claro, assim, ó, há várias, depois a gente vai mencionar, várias das candidatas mandaram mensagem, eu estou controlando aqui pelo celular, informando que, lamentavelmente, justamente isso, faltou luz e o pessoal ficou sem bateria ou sem internet. Mas então, Lorena, por favor, com a palavra. Eu sou Lorena Coll, sou candidata pelo Partido dos Trabalhadores, sou mãe, né, mulher, veterinária e militante da causa animal no município há mais de 20 anos. Nessa minha trajetória como militante pelos animais, eu acabei entendendo, né, o ciclo normatizado de violência da nossa sociedade, que recai, além de recair nos animais, é o mesmo ciclo de violência que atinge as mulheres e todos os setores mais fragilizados da sociedade. Então, a minha grande, né, vontade de participar da política, de fazer política, ela recai muito sobre esse combate à violência. Eu acho que é fundamental para a gente, enquanto sociedade, não achar normal, por exemplo, que o último dado que temos aqui em Pelotas, que 20% dos lares pelotenses existe violência contra a mulher. Obrigada, e 12%... Tá bem. Desculpe ter que Não, interromper. Tranquilo. Mas acho que vai dar para a gente fazer outra rodada. Agora, por gentileza, Maria Tereza... Tereza Fugi ou Fugi, não sei. Por favor. Obrigada pela oportunidade, né? Eu sou Tereza Fugi, sou candidata pelo Partido dos Trabalhadores, sou sindicalista, né? Já estou na realidade, eu estou há 3 mandatos no Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal e também na FASUBRA, né? Nacional, sou da coordenadora, sou licenciada nesse momento, da pasta de aposentados, né? Dizer que, assim, ó, a dificuldade que eu vejo da mulher, essa participação da mulher que a gente vê, ela reproduz um pouquinho a sociedade que a gente vive, né? Ninguém diz que quando nasce uma criança, quem tem que criar é a mãe, né? Nasce de 2 pessoas. Mas logo ali, né, a mãe é que assume, né? E isso é um impeditivo, muitas vezes, para a participação da mulher, né? A gente não tem, estruturalmente, no Brasil, creche suficiente, a gente não tem locais onde tu possa deixar os filhos, a gente tem dificuldade de toda... Né? Muito obrigada, Tereza. Então, Maria Tereza. Eu te agradeço. Agora, vamos ouvir, então, Miriam Marrone. Bem, queria cumprimentar a iniciativa do evento, dizer que eu sou psicóloga, já tive vários mandatos, vereadora, deputada, dizer que esse tema de gênero, raça e etnia, né, tem que compreender a questão cultural. Ninguém nasce machista, ninguém nasce com preconceito racial, ninguém nasce empoderado pelo poder econômico. Então, nós temos que entender isso para criar política pública e enfrentar. E o maior instrumento, sem dúvida, é uma escola com conteúdos e não só curricular que possa mudar as cabeças e os corações das novas gerações. Turno integral, capacitação de professores, para que dentro daquele ambiente mais poderoso que é a escola, a gente poder criar uma nova geração que lute contra o preconceito, contra o racismo e pela inclusão social. Muito obrigada, candidata.
A próxima candidata é a Neuza Janke, ou Yankee. Boa noite a todas. Eu sou candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, o partido que eu sou filiada há muitos anos e ajudei a fundar em Pelotas pelo grupo ligado às comunidades de base. Meu trabalho por muitos anos foi ali nas comunidades, depois sindicato, movimentos sociais, e há 20 anos atrás eu comecei dentro da educação, né? Então, as minhas propostas, elas estão pautadas pela participação, né, por tornar sujeito as pessoas que precisam das políticas públicas. Muito obrigada, Neuza. A próxima, então, é Samira Silveira. Samira... Oi, pessoal, boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Bom, eu sou Samira Silveira, eu sou cientista social formada pela UFPEL, sou mãe, periférica, sou uma mulher comum. Então, no meu futuro mandato, caso eleita for, eu quero dar voz primeiro às pessoas. Não adianta ter vários assessores privilegiados e ir lá dentro do bairro e dizer o que as mulheres estão precisando, o que as mães estão precisando. Através de um gabinete no bairro, eu vou ouvir as pessoas e assim buscar dar voz àquelas pessoas que sempre foram negligenciadas dentro da nossa Pelotas, dentro da nossa cidade, através de um mandato efetivo com as pessoas. A gente vê muitos mandatos aí por muitos e muitos anos sem escutar as pessoas. Então, a minha proposta é essa, escutar pessoas para dar voz a quem sempre gritou e nunca foi ouvido. Tá, ok, muito obrigada. Então, vamos chamar a Simone. Não, Denise, ela avisou que está sem luz e ficou sem bateria, infelizmente não poderá comparecer. Tá certo. Nós temos aqui também a Sandra, antes de ouvirmos a Suzana. Tá. Eu quero dar boa noite a todas vocês e dizer que eu estou muito feliz por concorrer pela terceira vez. Talvez desta vez eu vá, se Deus quiser. Sou mãe, sou vó e sou bisavó, tá? E estou no Partido dos Trabalhadores com muito orgulho, militante há mais de 30 anos. E estou certa de que nós vamos vencer e que nós vamos construir um mandato maravilhoso com todas essas mulheres de todos os partidos. Porque se nós se elegermos, né, nós vamos fazer um trabalho coletivo nos bairros, tá? E a minha intenção e a minha fala, e que eu faço há muitos anos, é com orçamento participativo, né? Trabalhei muitos anos com o Olívio Dutra, tá? Meu marido era do sindicato, e agora eu estou inserida no trabalho e na saúde. Santa, então, muito obrigada. Gostaria muito de agradecer a todos. Obrigada. Muito obrigada. Vamos ouvir a Suzana de Atel. Suzana, por favor. Tá, eu achei que hoje era só o pessoal de Pelotas, eu sou de Itaqui. Posso falar igual? Bem, bom, eu estou escutando. Candidata sempre tem voz no movimento. Que bom, então. É que eu estou aqui porque eu sempre estou participando e hoje deu um tempinho de eu poder participar. Então, um minuto, por favor. Diz teu nome e partido e, se possível, responde a pergunta que a Neuza formulou. Tá bom. Eu sou a Suzana de Atel Almeida, sou candidata em Itaqui pelos progressistas. E, com relação às mulheres, eu sempre trabalhei nessa função. Há 20 anos, eu fui uma das fundadoras da Cavalgada da Mulher Gaúcha de Itaqui. Eu fiz programas de rádios voltados às mulheres. Então, na verdade, eu sempre dei voz às mulheres sem na verdade, pensar que eu estava dando. Eu tive um programa voltado totalmente para elas, e onde todas as mulheres vinham e conversavam, mulheres comuns, né? Não as mulheres da nossa, de nomes, vamos dizer assim, aquela mulher que limpava uma cocheira de cavalo, aquela mulher mestrada, enfim, as mulheres, enfim. Porque o que eu penso, o que a minha mãe sempre falou, que nós mulheres é que definimos se queremos ou não uma família. Então eu sempre tive isso comigo, que é as mulheres que definem o que elas querem.
Então, eu acredito muito nisso e muito no nosso potencial. Acredito demais. Muito obrigada, Suzana. É um prazer te ter aqui conosco. Guria, assim, ó, quem sabe a gente deixa um pouco mais livre, assim. Nós tínhamos pontuado algumas questões, gurias, tá? Candidatas. Assim, que vocês falassem um pouquinho qual seria a proposta de vocês para políticas públicas de prevenção e enfrentamento às violências, né? No âmbito mais geral. E também qual seria a proposta que vocês têm para a questão de inserção, né, no mundo do trabalho, né, geração de trabalho. Já botei ali no chat, né? Botei ali no chat. Isso, em busca de autonomia para as mulheres. Então, quem sabe, gurias, vocês, as candidatas, dentro desse espectro, respondam de uma forma mais livre, digamos assim, mas que vocês pontuem, assim, qual seriam as propostas que vocês defendem nessas duas áreas, assim, violência e trabalho e renda. De uma forma objetiva, assim. Vamos lá? Então, vamos lá, a última a falar. Suzana, dessa vez vou te tirar, tá? Para estar aqui. Então, a Santa Sodré, por favor. É isso aí, mesmo, exatamente isso aí. A gente tem que se dedicar mais um pouco sobre esse projeto, né, de violência contra a mulher e as políticas públicas, né? Como eu te falei, eu trabalho muito voluntariamente há muitos anos, tá? Sou esteticista, trabalho com beleza, né? E tenho muito conhecimento nos bairros, tá? Nos mais como é que eu vou te explicar? Meu marido está no telefone do outro lado. Tá mais as pessoas mais vulneráveis, né? Então, eu gostaria de deixar bem claro que, se eleita for, vamos ter que fazer um trabalho sobre as mulheres, sobre as violências, sobre as crianças, principalmente. Muito obrigada, Santa. Abusadas, né, filho? Muito obrigada. A Samira Silveira, então. Por favor, Samira. As perguntas estão ali no chat, se vocês querem ir lendo. Bem. Então, primeiro, em relação ao enfrentamento da violência, não só enfrentamento da violência doméstica, eu acho que a gente precisa falar também sobre violência obstétrica na nossa cidade, que é uma bandeira muito importante, que nós, mães, principalmente, precisamos lutar contra isso. Então, políticas públicas relacionadas a isso, eu tenho projetos de rodas de conversa, né, nos bairros também, escutando a comunidade e informando, principalmente, sobre direitos sobre violência doméstica, direitos sobre a violência obstétrica, direitos do trabalho, tudo que envolva as mulheres que não são informadas o suficiente para isso. Depois, questões de mães empresárias, né? Eu sempre comento que quando nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, mas nasce uma empreendedora de forma não correta. A gente precisa informar essas pessoas, trazer workshops, trazer um aparato jurídico para elas poderem abrir as empresas e, com isso, dar um fomento maior para essas empresas de mães, de mulheres dentro dos bairros. As mulheres a comprarem de mulheres e, assim, fomentar o comércio local e, consequentemente, a nossa cidade. Muito obrigada, Samira. Neuza Janke. Apesar de ser a minha primeira vez de disputa à Câmara, eu tenho uma história de participação a partir dos bairros mesmo, né? E principalmente na região que eu moro há mais de 40 anos, que é a Zona Norte de Pelotas. E nos últimos 6 anos da minha vida profissional como professora, eu fui diretora de escola pública do Estado. E foi uma experiência muito interessante no sentido de aprender a gestar o dinheiro público, ver o que precisa de políticas públicas para o bairro, né? Quando a gente fala em criança, em fazer política de enfrentamento à violência para defender a mulher, enfim, a gente tem que ter claro que nós temos que enfrentar dentro dos bairros um governo paralelo. Esse governo paralelo se chama tráfico de drogas. E nós não podemos esquecer isso, né? Não podemos esquecer que a gente tem que lidar com isso. Muito obrigada, candidata. Obrigada. Miriam Marrone, por favor. Nós já temos um instrumento que é a Lei Maria da Penha, para
direcionar a questão do fato consumado, mas há um problema na Maria da Penha, que é a medida protetiva ser executada em 48 horas. Já avançamos com 48 horas que o judiciário tem que definir. Mas as delegacias podem tomar a iniciativa de implementar a medida protetiva imediatamente. Outro tema é o aluguel social. As mulheres não saem de casa, vivem aquele sofrimento junto com os filhos, porque não tem para onde ir. O governador Dino já instituiu isso e nós temos que copiar as boas medidas, né? E a capacitação dos órgãos públicos, ainda delegacias, pronto-socorro, ter a notificação que ainda não acontece. Muito obrigada, candidata. Agora, Maria Tereza Fuji. Boa noite. Assim, a gente tem realmente leis, né, que dão proteção às mulheres. O problema é que elas não são colocadas em prática. Não existe uma rede de proteção, né? Eu ia falar agora, porque a Miriam falou, que é uma complicação. A pessoa ela é agredida e aí ela tem que voltar para dentro de casa junto com o agressor, né? Porque aquela rede de proteção que ela minimamente existia um tempo atrás, ela parece que se cortou, a gente não entende muito bem, né? Eu queria dizer uma coisa, que no Chile, na Bolívia, foram eleitas das 36 cadeiras, 20 mulheres, né? Eu penso que se isso acontecesse aqui, e com educação, eu venho da área da educação, eu acho que sempre a gente tem que apostar em educação, né? Eu acho que muita coisa já se resolveria, né? Porque eu sempre digo que cultura a gente não muda de uma hora para outra. Obrigada, né? Maria Tereza. Muito obrigada, Maria Tereza. Luciana Custódio, que não está. Luciana Almeida, perdão. Então, o combate da violência se dá também através do fortalecimento dos conselhos. Conselho da Mulher fortalecido, desenvolvendo controle social e desenvolvendo também as conferências municipais, são importantes na implementação de políticas públicas. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul a Patrulha Maria da Penha, que nós podemos sim fazer no município de Pelotas. E também a proposta com relação às frentes de trabalho, ao trabalho, nós temos a questão das frentes emergenciais de trabalho, que nós estamos aí com o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras por direitos, reivindicando que as mulheres estejam à frente dessas frentes emergenciais, trabalhando e tendo aí o cumprimento do seu sustento. E, por fim, a questão da habitação, que é importante, o enfrentamento tanto da violência quanto a questão da promoção do trabalho, que as mulheres estejam nessa linha da habitação. Obrigada, Lu Almeida. Agora sim, a Lorena. Pena que o tempo é tão curto, mas assim, eu vou apontar 3 fatores que para mim são fundamentais, que seriam delegacias 24 horas para ouvir as mulheres vítimas, né, de agressão, e que essas delegacias fossem realmente feitas por quem acolha também as mulheres trans, as lésbicas, porque nós tivemos um caso muito triste aqui em Pelotas, um apoio psicológico muito importante para essas mulheres, de maneira gratuita, que eu acho que é fundamental a mulher abusada ter um apoio psicológico para quebrar esse ciclo de violência, conseguir sair desse ciclo. E outra coisa muito importante, as casas de acolhimento, né? Sem casa de acolhimento onde essas mulheres possam se proteger, a gente vai devolver elas, às vezes, vai fazer elas denunciarem e devolver elas para uma situação de risco muito maior. Então, eu acho que esses 3 pontos são extremamente importantes e fáceis de serem trabalhados. Muito obrigada, Lorena. Então, agora a Laíra dos Santos, e depois já passo a bola para a Luciana Almeida, minha colega. Laíra, por favor. Então, eu trago propostas de independência financeira, né, juntamente com cursos de capacitações para as mulheres, oficinas de artesanato, de cursos profissionalizantes, confeitaria, entre outros, né, juntamente com as associações de bairro, institutos
ONGs da cidade para fortalecer financeiramente as mulheres, para que não aconteça exatamente isso, né? Que não tenham onde ficar essas mulheres e acabem voltando para a violência doméstica. Certo, obrigada, Lu Almeida. Luciana. Obrigada, Denise. A Graciela Ramalho, por favor. Então, dando continuidade às minhas propostas, então, o que eu penso assim? Estimular o envolvimento da comunidade e também instituir políticas públicas através dos núcleos de base, onde a gente pode escutar essas mulheres, né? As que sofreram violências, que ainda sofrem, e ter também um apoio psicológico, né? E buscar um espaço para essas mulheres, para que elas possam, né, discutir essas questões aí, né? E que elas possam melhorar a situação delas. E também, conforme as colegas, as companheiras falando, penso muito também trabalhar as políticas públicas para o acolhimento e proteção dessas mulheres. Né, acredito que o Poder Judiciário deveria exigir dos municípios, né, para que tivessem um espaço, porque voltando ao lar, né, é muito complicado, né, a gente falar em algumas coisas que a gente vê aqui que eles vão fazer, né. E também a questão da renda, geração de renda. O que eu trago também dentre as minhas propostas? Na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, incrementar o currículo com cursos técnicos e profissionalizantes, onde essas mulheres podem ter, assim, ó, uma noção de confeitaria, auxiliar de informática. Obrigada, Graciela. Por gentileza, a Fernanda Mainardi. Fernanda Miranda, eu acho, né? Não tem outra Fernanda. Tá. Não, eu acho assim, né? A gente, enquanto vereadora dentro desses espaços, enquanto mulheres, a gente tem que primeiro trazer um projeto político, pensar em quais partidos nós estamos e qual projeto político esse partido defende, porque é muito... a gente primeiro tem que pensar nisso, né? Porque a gente não vai conseguir fazer muitas das coisas que estão sendo faladas aqui. É muito na luta, gente, na conscientização e no trabalho com outras pessoas. Muitas vezes a gente pensa uma coisa e chega lá na Câmara e é totalmente diferente. Falo isso por experiência própria, vocês sabem, né? Enquanto vereadora, a gente levou muitas pautas para dentro desse espaço. Eu acho que é fundamental. A violência obstétrica, a gente falou muito, a questão da LGBTfobia, a questão das mulheres surdas, a luta, né, de todas essas pessoas contra o capacitismo, enfim, são várias lutas, a questão da educação integral, né, a creche para as mulheres poderem se emancipar, ter o seu trabalho, não depender de nenhum homem, né, sair de certas situações de violências e, obviamente, né, o fortalecimento da rede de acolhimento. Agora, tudo isso passa por um projeto político que nós estamos defendendo, que nós estamos dentro dos nossos partidos, então isso é fundamental. Obrigada, Fernanda Miranda. Por favor, a Eliane Bittencourt. Concordo com o que a Fernanda falou, dessas questões de ser vereador e não conseguir fazer muitas coisas. Então, eu trago assim, algumas propostas que os gabinetes possam estar fazendo também, independente de conseguir fiscalizar ou fazer alguma lei dentro do legislativo. Então, na questão das mulheres, eu tenho uma proposta de gabinete itinerante nos bairros, onde a gente vai ter psicólogos nesse gabinete, ouvindo, formando, informando as mulheres dos direitos que elas têm. A gente precisa estar mais próximo das pessoas no bairro, não só dentro dos nossos gabinetes. Oficinas também de culinárias para mães de PCDs, que é uma bandeira que eu trago, e uma cooperativa dessas mães para que elas possam estar produzindo esse material e levando para a comunidade, apresentando, tendo a questão de uma forma rentável para elas. Então, são essas três coisas que eu trago como proposta dentro de um gabinete que dá para fazer alguma coisa diferenciada, a não ser dentro dos projetos de lei. Muito obrigada. Por gentileza, Helena Enger. Eu acho que tudo a gente acaba voltando no cerne da questão, que para mim é a capacitação e a profissionalização. Nós temos boas leis, a nossa Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, nós temos boas leis, nós precisamos capacitar as pessoas para atenderem as pessoas vítimas, a capacitar as pessoas para que elas possam aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós precisamos capacitar os professores lá no início, para que eles incutam nas crianças que elas são capazes,
que elas são iguais e que elas podem chegar onde elas quiserem. Eu acho que nós precisamos trabalhar lá atrás. E quanto à mulher, eu acho que nós precisamos muito, além de capacitá-la, profissionalizá-la, porque ela só vai ser independente no momento que ela for independente financeiramente. Ela não será independente, ela não conseguirá se tirá-la da casa, colocar ela da casa que ela está, casa lar, colocar ela num abrigo, ela um dia vai ter que sair do abrigo, ela não pode viver o resto da vida do abrigo, ela só vai conseguir sair dali se ela se profissionalizar, se ela conseguir se sustentar. Quando ela conseguir se sustentar, ela vai ser independente, ela vai sair da violência. Obrigada, Helena. Por gentileza, Daniela Lopes. Então, a minha proposta é através da revisão e fiscalização das contas públicas, né, que se corte essa violência não só da mulher, mas uma violência do sistema de saúde, onde a mulher vai fazer uma mamografia dentro de 1 ano e meio, né, e ela não consegue marcar. Então, quando com essa revisão de contas públicas que sobrar dinheiro e a gente conseguir botar mamógrafos no SUS, né, meu sonho é fazer de Pelotas um centro de mamografia de excelência, onde a mulher possa, não sei se eu vou conseguir, né, como diz a Fernanda Miranda, que é um sonho, mas a gente sempre começa do início, e a questão do trabalho e renda, né, a questão de palestras de conscientização e bons exemplos, mostrando que existem mulheres guerreiras trabalhadoras e que, nesses exemplos, essas crianças, essas pessoas possam se espelhar. Muito obrigada, Daniela. Por favor, a Daiane Dias, eu não sei se a Daiane já saiu. Ela falou que tinha que sair por conta dos gêmeos, né? Sair. Eu acho que ela já saiu. Então, a Clarice, por favor. Então, retomando, Clarice Ferreira, do PCdoB, eu sou deficiente visual. A minha luta é pelo empoderamento de todas as mulheres, a inclusão das pessoas dentro da sociedade como um todo, trazendo trabalho e renda urgente agora, a curto prazo, porque as mulheres, dentro da pandemia, elas ficaram muito fragilizadas com a perda do emprego, muitas delas vivendo junto com seus agressores, e trazendo a individualidade delas econômica, a gente busca, através do trabalho e renda, um projeto de cooperativismo para que essas mulheres consigam ter um âmbito mais incluso dentro da sociedade. E quanto à violência em si, usando as mesmas propostas que estão sendo repetidas, a delegacia 24 horas, porque algumas implementações dentro da violência contra a mulher hoje já são feitas dentro de Pelotas. Obrigada, Clarice, muito obrigada. Por gentileza, a Bianca Carla agora. Bom, eu queria completar a fala de todas, dizendo que a MT Pelotas, que é a Ação da Mulher Trabalhista, tem um pacto entre mulheres, de trazer as políticas públicas direcionadas contra a violência, para a geração de emprego, geração de renda, e que a gente tem praticamente o mandato das 9 mulheres que são candidatas pelo PDT, tem essa estrutura de que qualquer uma delas que estiver eleita vai puxar outra mulher para que a gente possa implantar o gabinete no bairro, políticas públicas direcionadas para as mulheres. Mas o que a Fernanda falou é muito importante. As mulheres candidatas precisam entender o que o partido que elas representam faz para mudar realmente a realidade da vida das mulheres, das políticas para as mulheres. E não adianta ter programa se a gente não tem fiscalização, se a gente não coloca esse programa realmente para fazer a diferença na vida das mulheres. Lá na Câmara de Vereadores, as mulheres que estiverem sentadas em uma cadeira têm que se juntar com as outras vereadoras para poder colocar essas políticas em prática. Obrigada, Bianca. Eu estou lendo no chat aqui, deixa eu ver uma coisa, tem mais uma colega que se colocou para falar, Catarina. Onde é que ela está? É candidata? Tu que tá ligando? É a Gilca também, tu viu, Lu? Gilca também. Eu vi agora, então a gente vai dar... Tá, por favor, Catarina, então você tem... Tá, Catarina, por gentileza, então você tem 1 minuto para responder o questionamento e depois a gente passa para a Gilca, então. Aí nós
Todas as candidatas, elas têm voz e a gente quer ouvir vocês todas. É que eu cheguei atrasada, estava num velório. Não tem problema, muito obrigada. Ouvi a discussão aí das amigas, das colegas, das candidatas, interessantíssimas. Como eu venho num mandato coletivo e com uma luta antirracista, o meu projeto seria a questão da mulher negra, principalmente, com maior número de vagas de emprego, com cotas específicas para a mulher negra no mercado de trabalho. Isso aí é muito interessante, porque eu noto que todos os governos, entra governo, sai governo, a grande maioria, como são mulheres até brancas, às vezes não tem esse recorte tão específico como é a nossa questão da negritude. Então, eu acho que a mulher negra ela tem que ter uma maior inserção no mercado de trabalho, independente da posição, de preferência em posição de maioria como se diz assim, de representação em níveis maiores, não só como faxineira, uma boa representação para a mulher negra no mercado de trabalho. Muito obrigada, Catarina. Por gentileza, Gilca, então. Eu eu gostaria muito de trabalhar com as mulheres na comunidade, incentivar as mulheres a estudar, fazer cursinho, para ver se diminui a violência doméstica. E mais ou menos por aí, um projeto, até eu já conversei com uma psicóloga, que ela é palestrante, e eu gostei muito das palestras dela de levar para a comunidade, incentivar as mulheres. E é isso aí, gurias. Obrigada, Gilca, muito obrigada. A Suzana Diatel, quer passar também o teu recado, por gentileza? Lu, com relação às mulheres, eu penso assim que já existem políticas públicas voltadas para as mulheres. O grande problema hoje é que a gente não dá voz a isso, não vai atrás. Então, é essas coisas que eu tenho percebido. Eu trabalhei 1 ano e 8 meses na Secretaria da Assistência e a gente se deparou com casos de violência, termos um local para acolher essas mulheres. Como as gurias já comentaram, existem as leis, mas o problema é a hora da prática, de nós colocarmos em prática isso. E a gente sabe que hoje é dificultoso, principalmente aqui na nossa região, nós não temos nenhuma casa de acolhimento a essas mulheres que vivem, de repente, a violência e que precisam sair de casa e não tem como. A grande maioria, a gente já percebeu, que é a área financeira, que não tem como se sustentarem e acabam vivenciando esse terrorismo, vamos dizer assim, de ficar em casa vivendo essa violência, porque não temos lugares para acolhê-las. É isso que eu percebo. Muito obrigada, Suzana. Obrigada, Suzana, muito obrigada. Eu peço desculpa, gurias, que a gente teve que cortar, mas nós gostaríamos muito, e eu acho que a gente conseguiu, ouvir todas vocês. E agradeço e passo agora para ti, Neuza. Muito obrigada. Gurias, então, assim, mais uma vez eu queria agradecer, em nome do movimento, 50-50, a participação de todos, reforçar a importância de nós continuarmos em contato, pensarmos em desenvolver um encontro mais amplo, quem sabe que a gente possa aprofundar esses temas todos que foram levantados, que foram apontados pela nossa palestrante. Quero registrar mais uma vez o nosso agradecimento à Rosângela Schultz, que foi excelente, porque ela apontou uma série de dados que nós precisamos realmente refletir acerca deles, e deixar assim, realmente um convite. Passado esse momento, que eu sei que agora é crucial, todos estão dedicadíssimos, a gente quer desejar sucesso nessa empreitada, esse desafio que vocês se colocaram. E, sinceramente, a nossa ideia é justamente essa, oportunizar, estimular a participação das mulheres. Entendemos que é importante buscarmos esse espaço de decisão, de poder. Precisamos estar ali juntos, trabalhando de uma forma articulada, fiscalizando, exercendo o controle social, exercendo o papel efetivo do legislativo, que é de fiscalizar e propor políticas públicas. Da nossa parte, a gente quer manter esse contato, já incluímos no nosso grupo, no próprio grupo do YouTube também, quer dizer, queremos que você participe conosco. A ideia é que, para além das nossas diferenças ideológicas, que todas temos, é verdade,
temos, como bem colocou a Fernanda e outra colega, né, algumas diferenças, e temos que refletir sobre o que nosso partido está propondo. Mas, para além disso, nós acreditamos que há algumas pautas que são pautas de todas as mulheres, né? Temos essas diferenças que vão ser, né, debatidas no tempo certo, né? Agora, essas pautas que não são comuns, a gente tem que se fortalecer, né? Tem que trabalhar junto, de forma a dar efetividade, que foi outro ponto que muitos colocaram, né? Nós temos um bom arcabouço jurídico, nós temos uma série de leis que são boas. A Lei Maria da Penha é a terceira lei, né, considerada a terceira lei melhor do país. No entanto, ela precisa do quê? De ser conhecida pela sociedade e ter garantida a sua efetividade, né? E assim como as demais propostas que foram levantadas aqui. Então, da nossa parte, eu quero agradecer, né? Foi uma honra, uma alegria estar com vocês. Nós tivemos alguns avisos de que, né, eu queria registrar aqui, né, que algumas colegas, né, candidatas não puderam estar juntos por inviabilidade. A Carla Cassais nos mandou um recado que não podia estar conosco. Simone Goulart. Tem mais uma colega, agora me passou, perdão. Enfim, mas só para deixar registrado, assim, um outro aspecto assim, que é bem importante, tá? Que fique, seja de conhecimento de todos. Nós entramos em contato com todos os partidos, com todas as coligações. A nossa ideia era realmente fazer um movimento plural, diverso, respeitando todas as agremiações, né? Alguns avisaram, desculpa. Neuza, agora gostaríamos tem que passar para a Circe fazer o encerramento. Da minha parte, então, enquanto né, de Pelotas, agradeço o apoio. Obrigada, Neuza, obrigada. Desculpe ter que interromper também, mas agora a gente passa para a nossa colega Circe, Mana Dora Lisiak, que vai fazer o encerramento. Então, muito obrigada. Circe, é contigo. Obrigada. Encantada com o nível de excelência de todas as pessoas, as candidatas que se manifestaram. É com grande honra e respeito a todas as candidaturas femininas de Pelotas, pleito municipal de 15 de novembro de 2020, que encerramos os trabalhos deste evento, promovido pelo Movimento Independente 50-50, e que decorreu num clima de grande abertura, camaradagem e consciência política e cidadã. Em Pelotas, há um forte e aguerrido movimento de mulheres, pelo que apresentamos nossos efusivos cumprimentos de gratidão a todas as participantes, em especial a doutora Rosângela, ao Conselho Municipal de Direitos da Mulher, na pessoa da presidente Eunice Taguchi, à Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, na pessoa da presidente Simone Ramos Souza, e de mulheres na pessoa de sua coordenadora, Diná Lessa Bandeira, que realizam um trabalho de maneira articulada em prol dos avanços das mulheres e dos direitos de cada uma no geral. As colegas maravilhosas, coordenadoras do Movimento 50-50, e em especial hoje a doutora Neuza Ledesma, que com sua competência, modo especial de ser, contatos e carisma, trabalhou efetivamente para a realização com brilhantismo para este evento. Boa noite, com nossas homenagens a todas, que tornaram mais rica a moldura humana de Pelotas, e mais gratificante o convívio e intercâmbio com as candidatas ao Legislativo pelotense através deste evento realizado pelo Movimento Independente 50-50. Externamos o convite para prestigiarem os nossos próximos eventos do Movimento Independente 50-50, no dia 3 de novembro, às 19 horas, com as candidaturas da Grande Porto Alegre, e no dia 9 de novembro, em Espumoso, a terra onde eu resido. Muito obrigada. Boa noite.